Olá, espero que todos estejam bem, se cuidando. Meu nome é Flávia, sou PCNP de Educação Especial. Essa pauta ela foi desenvolvida com outros PCNPs e tem como tema um olhar sobre a educação especial. Os objetivos é garantir a continuidade da aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial, refletir sobre as especificidades das atividades desenvolvidas para alunos da educação especial no contexto atual. Aqui vou estar deixando o link de um vídeo que tem como tema conscientização e inclusão. Esse vídeo ele relata a história de uma criança com paralisia cerebral que deseja acabar com as barreiras da solidão e isolamento causado por ser deficiente. Solicito que vocês estejam assistindo esse vídeo, não só para reflexão, mas para melhor entendimento também sobre a inclusão. Quando falamos em educação especial, está destinada a um público. Quem é esse público? São alunos com deficiência, aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Alunos com transtorno do espectro autista, aqueles que apresentam quadro de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Inclui-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, de transtornos invasivos, sem outras especificações. Alunos com alta habilidade e superdotação, aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Quando falamos de garantia de aprendizagem, é muito importante considerar a adaptação curricular para o público-alvo da educação especial. Então, a adaptação curricular, ela visa a flexibilização do currículo para que este possa ser desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula e atender às necessidades individuais dos alunos com deficiência. Não trata de um novo currículo, mas de uma adequação. As necessidades do aluno devem ser pensadas como uma ferramenta ou estratégia que ofereçam oportunidades reais de aprendizagem. A legislação ela aborda também sobre a questão da adaptação curricular. No seu artigo 59, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específico para atender às suas necessidades. Quando falamos em adaptação curricular, ainda fica-se uma nuvem com um ponto de interrogação, né? De como vai ser realizada, será que o aluno vai aprender, como vai ser todo esse processo. Então, a adaptação curricular, ela tem como propósito uma garantia de aprendizagem para esse aluno. No caso, o aluno público-alvo da educação especial, ele aprende de uma forma inversa. No caso, ele aprende das pequenas partes para um todo, não de um todo para as partes. Então, logo abaixo vou estar trazendo alguns exemplos, algumas sugestões de como está fazendo essa adaptação curricular. É muito importante considerar, quando se pensa em adaptação curricular, você focar nas necessidades e potencialidade do aluno, de acordo com a deficiência de cada um, né? Cada aluno é único. Um aluno síndrome de Down ele não vai ser igual ao outro aluno síndrome de Down. Cada um tem seu modo de aprender, tem todas outras questões também, né? O meio que ele está inserido, se favorece, se há uma continuidade, se ele tem um apoio familiar, se ele faz acompanhamento com outros terapeutas. Tem toda essa questão também para o desenvolvimento do aluno. O que deve aprender? Conteúdo funcional e prático de vida diária, né? Visando a autonomia. Alunos autistas, eles
aprendem mais de uma forma mais funcional, com uma rotina. A questão da vida diária é muito importante para esse público. Devemos considerar também se esse aluno ele é autônomo, ele é dependente, ele tem, ele tem um apoio de alguém, ele conta com a ajuda da família, né? No caso dos alunos surdos, muitos alunos surdos acontece que seus pais eles não têm conhecimento de Libras, né? Aí fica às vezes até um pouco mais difícil de você cobrar um apoio da família. Se o pai não tem conhecimento, o contato que ele vai ter com a Libras vai ser com o professor interlocutor, que muitas vezes ele é o porta-voz do aluno surdo. Né? Também devemos considerar a verificação do cumprimento do objetivo, a evolução e o processo contínuo. Então, toda atividade ela tem um objetivo, você quer alcançar alguma coisa. Então, quando se pensa no objetivo da educação especial, ele não vai atingir, às vezes, o mesmo objetivo dos alunos da série regular, mas ele vai aprender, ele vai passar por um processo de evolução. E esse processo de evolução ele é contínuo. Né? Nesse atual contexto, devemos pensar também na questão: esse aluno ele tem acesso à tecnologia, né? Ou ele necessita de uma atividade impressa? Como está sendo proposto essas atividades para esse aluno? Lembre-se que cada pessoa é única e devemos conhecer as especificidades de nossos alunos, como por exemplo, o estilo de aprendizagem, seu conhecimento prévio, os valores. Tem aluno que ele vai se desenvolver mais por meio de jogos, de lúdico. Cabe ressaltar que o recurso concreto ele é fundamental nesse processo de aprendizagem para o público-alvo da educação especial. Aqui tem algumas estratégias para alunos com deficiência intelectual. Né? Devemos considerar o que? Se essa deficiência ela é limitadora para os aspectos de habilidades cognitivas ou mentais, necessita de estímulo das funções cognitivas, como comunicação, raciocínio, memória, habilidades de linguagem, ou é voltada para o conhecimento? Né? Nessa questão, qual enfoque de estratégia você tem? É voltado para a comunicação? É voltado para a questão de memória? O desenvolvimento da linguagem? Quando elaborar as atividades, as dividas em pequenas etapas e repita quantas vezes for necessário. Faça o uso de imagens, músicas, vídeos, tudo que possa chamar a atenção do seu aluno e prender sua atenção. Nesse público de deficiência intelectual se enquadra, né, o deficiente intelectual, síndrome de Down, paralisia cerebral. Estratégia para alunos com TEA, que seria o autismo, transtorno do espectro autista. O aluno com autismo se beneficia de rotinas em sua vida. Sua maior dificuldade é de antever acontecimentos a partir de dicas. Né? Então você deve procurar utilizar uma comunicação visual, dividir as tarefas em partes. Né? Começa com uma tarefa mais fácil. Ele conseguindo essa tarefa mais fácil, você estimula, você fala, olha, bacana, parabéns, você consegue. Que é muito bacana também essa questão do estímulo, né? Para esse desenvolvimento de aprendizagem. Também devemos considerar no potencial do aluno, né? Se é necessário que você troque as questões abertas por uma questão fechada, com múltipla escolha. Então, quando você pensar numa questão, para um autista que ele já está nesse processo de alfabetização, fazer a leitura, pensa em questões de alternativas que pode facilitar também esse processo. Estratégia para alunos com deficiência auditiva. Os alunos com deficiência auditiva se comunicam por meio visual e de gesto. No caso, seria a Libras, a língua brasileira de sinais. O desenvolvimento do raciocínio é primordial
Para isso, podemos utilizar atividades pedagógicas, lúdicas e também sensoriais. Procure inserir nas atividades imagens, fotografias, revistas, entre outros figuras e objetos. Sempre que possível, contextualize o texto com imagem que remetem ao tema trabalhado. Para o aluno deficiente visual, além de descrever as atividades de forma verbal, podemos oferecer aplicativos que convertem os textos, como o Dovox, o MacDaisy, entre outros. Até mesmo no WhatsApp tem uma função de acessibilidade que é muito bacana também. Sempre que for possível, explore também os outros sentidos do aluno, principalmente a questão tátil. Solicite à família que procure sempre um local silencioso para o aluno ter maior percepção da tarefa, né? Então, para ele ter uma melhor percepção, seja essa tarefa que vai ser mandada por áudio, ele precisa estar num lugar mais tranquilo. Em relação aos alunos surdos, né? Devemos considerar que os alunos surdos, eles têm os professores interlocutor de Libras, né? Que é o apoio aos professores do ensino regular para sugerir adaptações de acesso, recursos visuais, figuras, links em vídeo, em Libras, o apoio por videochamada com alunos, elaborar cronograma dos apoios, dias, horários, sugestões. Né? Também devemos considerar, todos esses alunos têm acesso à tecnologia, eles precisam de atividades impressas. Outra questão que também é muito importante ressaltar é qual o papel do professor interlocutor. Então, o professor interlocutor ele vai atuar junto com o professor da sala regular. Só que o professor da sala regular ele precisa estar compartilhando esse planejamento com o interlocutor antecipadamente, né, esse conteúdo, porque o professor interlocutor ele também precisa estudar, ver uma melhor forma para poder estar passando esse conteúdo para o aluno surdo. Então, se não tiver esse diálogo, esse intercâmbio entre os dois, fica muito difícil o trabalho do professor interlocutor nesse processo de aprendizagem para o aluno surdo. Então, por isso que é muito importante frisar, compartilhar esse planejamento. Aqui eu trouxe um exemplo de um anexo 3, que é o registro da adaptação curricular preenchido, né? No caso, esse anexo é de uma aula de geografia. E aqui tá um modelo de como é para ele ser preenchido, né? Aí no caso, esse anexo 3 ele deve ser preenchido semanalmente. Então, da mesma forma que você planejou sua aula para o aluno da sala regular, você também vai pensar nesse anexo 3 para o aluno que é público-alvo da educação especial. Claro que às vezes ele não vai alcançar aquela expectativa mínima durante uma semana. Aí, no caso, na próxima semana você vai dar uma retomada ao mesmo conteúdo, mas esse documento ele deve ser preenchido semanalmente. Então, na primeira parte, no caso, tem a identificação, né, o nome. O nome seria o nome da aluna, no caso aqui eu coloquei Sofia Sanches, a data de nascimento dela, a série, ela é do 8º ano C, o professor é o Rafael Medeiros, a disciplina é Geografia, o período que ele estuda é o período matutino. Descrição e expectativa de aprendizagem trabalhada na aula. Então, a situação de aprendizagem, compreender os ciclos do carbono, nitrogênio e formação de recursos energéticos. Essa seria a situação de aprendizagem. A expectativa para o aluno com deficiência intelectual, saber o que é carbono de nitrogênio. Então, dentro daquele contexto, ele não vai conseguir se apropriar de todo aquele conhecimento. Mas se ele saber o que é um carbono de nitrogênio, já é algo positivo e significativo. As estratégias e atividades trabalhadas na aula. Aula expositiva com os alunos através da leitura e análise de diagrama.
elaboração de cruzadinha com palavras referente ao tema abordado. Essa seria a estratégia da sua aula. E qual a estratégia de atividade para o aluno com deficiência intelectual? Observação de diagramas e mapas, textos solicitados, participação geral, seja por meio da fala, nas discussões, elaboração de cruzadinha em dupla. Aí no final você coloca a data que esse anexo foi preenchido. Aí no caso vai ter a assinatura do professor e do professor coordenador. Então, devemos considerar que as atividades adaptadas não são atividades fora do contexto da aula, e sim adaptadas de forma a atender o aluno da maneira como ele aprende ou entende. Vamos supor, minha aula é de matemática, eu estou dando uma atividade, seja de sequência numérica ou alguma coisa. Claro, às vezes ele não vai alcançar aquele objetivo, mas se ele conseguir reconhecer o número do 0 ao 3 ou do 0 ao 10, já é um avanço, mas tem que estar dentro da disciplina. Não adianta eu estar numa aula de matemática e vou dar um desenho do Homem-Aranha para ele pintar, porque na verdade não tem sentido, não está de acordo com não está de acordo com a aula. Né? Devemos sempre refletir. O objetivo foi alcançado, mesmo que seja mínimo, né? Mas esse objetivo ele foi alcançado? O que precisa ser revisto ou realinhado? Né? O que você precisa? Na próxima semana eu vou ter que dar mais uma retomada com ele, com aquele mesmo conteúdo, né? O aluno adquiriu ou se aproximou do desenvolvimento da habilidade prevista? Será que ele conseguiu alguma coisa? Nem que seja uma fala sobre, alguma coisa ele vai conseguir dentro dessa adaptação. Lembrando que o trabalho em parceria ele é primordial, né? As escolas que contam com a sala de recurso, no caso tem um professor que ele pode estar auxiliando nessa questão da adaptação curricular, eles podem estar orientando, pode estar trocando, né, algumas experiências. E aquelas escolas, mesmo que não conta com a sala de recurso, mas esse aluno ele é atendido em uma sala de recurso, também fica um pouco mais fácil esse processo de aprendizagem, porque você pode estar entrando em contato com o aluno, conversando, né, sobre as competências e habilidades que ele consegue desenvolver. Os pais, muitas vezes, também são grandes parceiros, né, eles trazem alguns elementos sobre o aluno. Então, é aquele círculo, né, escola, sociedade e família, que seria a grande parceria mesmo. Para finalizar, né, eu quero trazer uma frase da Maria Teresa Mantoan, que ela fala: a inclusão é um privilégio de conviver com as diferenças, né? Quando pensamos em diferenças, todos nós somos diferentes, né? Todos nós devemos estar incluídos nesse processo de ensino-aprendizagem. Bom, agradeço a todos pela oportunidade e até a próxima.